Como é bom receber o Espírito Santo, nele encontrar a vida de Cristo, revelação de que sou filho amado, sempre bem-vindo no abraço do Pai amparado. Como é bom encontrar com o Espírito Santo, com ele me elevar a lugares secretos, ter a revelação de que sou filho amado, sempre bem-vindo no abraço do Pai amparado. Não há maior presente que a tua presença em mim, Espírito de Deus, vem como fogo que há de mim. Não há maior presente que a tua presença em mim, Espírito de Deus, vem como fogo que há de mim. Como é bom caminhar com o Espírito Santo, cada dia ele está ao meu lado em todo momento, com a revelação de que sou seu filho amado, sempre bem-vindo no abraço do Pai amparado. Não há maior presente que a tua presença em mim, Espírito de Deus, vem como fogo que há de mim. Não há maior presente que a tua presença em mim, Espírito de Deus, vem como fogo que há de mim.
de novo, e arde de novo. Vem como fogo, vem como fogo, e arde de novo, e arde de novo. Vem, 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 vem como fogo, vem como fogo, e arde de novo, e arde de novo. Vem, vem, vem como fogo, vem como fogo, e arde de novo, e arde de novo. Vem como fogo, vem como fogo, e arde de novo, e arde de novo. Vem como fogo, vem como fogo, e arde de novo, arde de novo. Queimando, queimando em mim, tua presença, queimando em mim. Aleluia! Glória a Deus, querido. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o teu coração. Deus esteja abraçando você nesta noite, na pessoa do Espírito Santo. Nós acabamos de ouvir um louvor muito lindo que fala sobre a presença de Deus. Não há nada mais glorioso, não há nada mais tremendo, não há nada mais confortador, encorajador, não há nada que seja mais importante na vida de um cristão do que o relacionamento com Deus, do que sentir a presença de Deus e ter a consciência de que Deus está presente na sua vida. Creio que todo cristão precisa viver debaixo desta consciência de que Deus está presente ao longo da sua vida. Esta canção, ela fala sobre isso. Há muitas pessoas que começaram a caminhada cristã hoje já não sentem mais o coração aquecido com a presença de Deus. Já não sentem aquele calor do primeiro momento, daquelas primeiras experiências com Deus no início da sua conversão. Até uma igreja que o apóstolo Paulo, nas cartas às igrejas lá, no livro de Apocalipse, a igreja de Éfeso, que se afastou do primeiro amor, deixou de sentir aquilo que sentia, e isso acontece às vezes na vida também de muitos cristãos. E hoje nós queremos falar com você sobre isso, sobre a importância da consciência da presença de Deus, né, de termos essa consciência. Mas eu quero já te saudar aí em nome de Jesus, te dar uma boa noite de graça, de salvação. Você que está assistindo ao trabalho pelo canal da igreja, canal do YouTube, nós estamos chegando até você nesta noite de quinta-feira, com muita alegria no nosso coração, com muito temor diante do Senhor e com a consciência de que Deus está presente aqui neste lugar. Deus está presente nesse meio de comunicação, Deus está presente na tua casa, onde você está assistindo e participando deste momento de edificação, de crescimento diante de Deus. Então, recebe o nosso abraço. Você que possa, de repente, estar visitando o canal da igreja aí, Deus abençoe a tua vida, seja bem-vindo. Você que é membro da Igreja de Santíssimo,
Deus abençoe a tua vida. Vamos juntos crescer nesse tempo em que a gente não pode ficar parado com a nossa mente vazia, com a nossa mente apenas entregue às circunstâncias, mas enchendo ela daquilo que nos dá esperança, e a palavra de Deus nos enche de esperança. Então, eu quero convidar você a estarmos juntos durante alguns momentos, né? Momentos que nós vamos ter aqui, alguns minutos, para estarmos crescendo. É um tempo de Deus na nossa vida. Eu quero orar por você, para depois nós partirmos para a reflexão desta quinta-feira. Ore comigo, incline o teu coração diante do altar de Deus e vamos falar com Deus. Pai querido, Pai eterno, nós somos imensamente gratos a Ti por este privilégio de estarmos na Tua presença mais uma vez. Obrigado, Deus, porque é tão maravilhoso saber que Tu nunca, Senhor, se afasta de nós, mas a Tua presença está sempre diante de nós, no propósito de nos apacentar, nos propósitos de nos guiar, de nos orientar. Obrigado pela fidelidade, Senhor, do Teu propósito sobre a nossa vida. Obrigado pela fidelidade da Tua palavra e Tua promessa sobre nós, de que Tu estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Obrigado, Deus, porque estamos aqui hoje como igreja, em mais essa quinta-feira, onde nós rendemos o nosso coração a Ti e pedimos ao Espírito Santo que venha falar ao nosso coração, venha nos impulsionar, venha, Senhor, tratar conosco, venha gerar em nós aquilo que é a Tua vontade, gerar em nós aquilo que é do Teu querer. Senhor, trabalha no coração do Teu povo, recebe a Tua igreja agora diante do Teu trono. Pai, recebe esse visitante também que está conosco, se há algum visitante aí no canal. Senhor, Deus, em nome de Jesus, abençoe a vida, abençoe a casa de cada um dos Teus filhos, dos irmãos da Igreja de Santíssimo. Senhor, abraça-nos nessa noite. Queremos mais de Ti. Queremos que o nosso coração esteja verdadeiramente, Pai, aquecido, esteja com o nosso sentimento, Senhor, realmente vivo diante da Tua presença e nos deleitamos agora diante de Ti, da Tua palavra. Toma cada momento, Senhor, que estaremos agora vivendo diante de Ti. Direciona, Senhor, o nosso coração. Nós pedimos isso com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Queria que você pudesse já abrir a sua Bíblia no Salmo 139, Salmo de Davi. Nós temos tirado a quinta-feira, né, nesse momento aí em que estamos vivendo esse afastamento social, e nós temos tirado as quintas-feiras à noite, ainda que aqui pelo canal da igreja, chegando até você, e temos compartilhado as quintas-feiras sobre princípios de Deus para o nosso bem viver. Princípios de Deus para que possamos viver bem. Já abordamos 3 princípios em 3 quintas-feiras, desde que começamos a falar sobre os princípios de Deus, que são princípios bíblicos. No primeiro princípio, nós falamos sobre a importância da intimidade com Deus. É um princípio da intimidade com Deus. No segundo princípio, nós falamos do princípio da obediência àquilo que Deus requer de nós. No terceiro princípio, que foi da semana passada, nós falamos aqui sobre o princípio da Escritura, de ter a Escritura como seu manual de vida. Então, 3 princípios importantes que nós já abordamos para que nós possamos viver bem como povo de Deus, viver bem como cristão, viver bem como filhos amados do Pai. Deus quer que nós vivamos, ainda que a terra esteja se dissolvendo, ainda que a terra esteja tumultuada pelas circunstâncias, Deus deseja que nós vivamos bem e para o seu louvor e para a sua glória, e possamos ser aqueles que abram a sua boca e testemunhem das maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas. Esse é o papel da igreja, ser testemunha, ide por todo mundo, né? Sede minhas testemunhas. Nós testemunharmos da salvação, testemunharmos do amor de Deus, testemunharmos daquilo que Deus tem feito na nossa vida e qual é a proposta do Evangelho para a vida do ser humano. Mas hoje eu queria falar sobre um outro princípio, o 4º princípio, para que nós possamos viver bem, e é o princípio da consciência da presença de Deus. Um princípio importante que a Bíblia trata, ter consciência da presença de Deus.
Isso é muito importante para que nós, principalmente, os filhos de Deus, os cristãos, vivam de forma como Deus tem estabelecido e como Ele projetou para nós. Se nós tivermos essa consciência, a nossa vida, ela toma um rumo completamente diferente. Nós temos consciência de muitas coisas na vida. No nosso viver cotidiano, você tem consciência de muita coisa. Mas se tem uma coisa que o cristão, agora falando para você que é filho de Deus, precisa ter consciência, é da presença de Deus na sua vida. Ele está presente agora entre nós. Ele está presente agora, nesse momento, quando você está diante, talvez, do teu celular, diante da tua televisão, não sei por onde você está assistindo, mas ele está presente nesse momento de encontro. Isso é ser consciência. Porque quando a gente tem consciência que Deus está presente, muda o nosso comportamento. A nossa maneira de se portar muda, porque há uma consciência da presença de Deus. E Deus, ele na verdade, colocou isso dentro da mente do povo de Israel. Deus pregou isso para o povo de Israel. Deus, através dos líderes da igreja lá, do povo de Deus, aliás, ele sempre procurou trazer esta visão da sua presença no meio do seu povo. E isso traz uma diferença muito grande para a nossa caminhada como filhos de Deus. E é isso que nós vamos ver aqui através do Salmo 139, que é um salmo de Davi. Este salmo é um salmo de louvor à onisciência de Deus. Esse salmo, Davi exalta e louva um atributo de Deus, a sua onisciência. Nós sabemos que Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. A onisciência é o conhecimento de todas as coisas. Nada consegue ficar escondido de Deus. Nada consegue ficar obscuro. Nada consegue ficar sem que seja revelado para Deus. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece todo o ser humano que está sobre a face da terra. Ele conhece os intentos, ele conhece os desejos, ele conhece os pensamentos. Ele é um Deus onisciente, conhecedor de tudo. Antes que tudo venha a ser concretizado, venha a acontecer, Deus já sabe. Esse salmo você vai entender que Davi está falando sobre isso. Assim como Deus também, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E de forma particular com cada um. Interessante isso. Deus não está assim em todo lugar ao mesmo tempo, sem poder ter condição de tratar com cada um. Ele está agora em todos os lugares do mundo, tratando com cada um pessoalmente. E só Deus tem isso. Ele pode tratar com você agora de forma tão particular e estar tratando com outros de forma tão particular em todos os lugares desse mundo. É a onipresença, onde o espaço não pode conter, nem pode limitar a presença de Deus. Ele está presente em todos os cantos dessa terra, com a sua presença, e tratando cada um de acordo com a sua necessidade. É a onipresença de Deus. E ele também é onipotente. Ele pode todas as coisas. Nada é impossível para Deus. Nada pode impedir o agir de Deus. Ele pode tudo. Não tem nada que você possa imaginar que não seja possível para ele. Ele pode todas as coisas. A onipotência de Deus. E hoje nós queremos, através da leitura desse salmo, falar um pouquinho sobre essa onisciência e onipresença de Deus na nossa vida. Salmo 139 diz assim, eu quero ler com você, acompanhe na sua Bíblia, que diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto, e acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Discernes a minha caminhada e a minha pousada, e estás a par de todos os meus intentos. Porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, ó Eterno, já conheces completamente. Tu me envolves por trás e pela frente, e pões sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente. Para onde poderei eu fugir do teu espírito? Para onde poderei correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito
da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também aí a tua mão me conduz, a tua destra me ampara. Se eu cogitar as trevas, ao menos haverão de me envolver, e a luz ao meu redor se tornará em noite. Constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras para o teu olhar, pois a noite brilha como o meio-dia, porquanto para ti as trevas são luz. Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, a minha alma o sabe muito bem. Meus ossos
Olha, não, vai trabalhar. Tá carregando aqui. A gente está enfrentando alguns probleminhas aí de conexão. Esse tempo de internet, essa é o desafio, né, de fazer um trabalho online, é a questão da internet. Hoje, eu estava falando com a Carol, antes de nós começarmos aqui a transmissão, que exatamente hoje a internet aqui em casa, ela está realmente muito oscilante, tem hora que cai direto e a gente não consegue mais usar a internet. O sinal está muito fraco. Então, estou vindo aqui para cima, estou tentando aqui fazer pelo 4G, mas também tem a dificuldade, às vezes, tem lugares que o 4G não pega na casa e a gente tem que procurar o melhor lugar. E aí eu corri aqui para cima, nessa dinâmica, para a gente tentar concluir aquilo que a gente começou aqui, né, de uma forma em que a gente possa ser edificado, claro, cada vez mais pela palavra de Deus. Eu sei que, às vezes, nós temos que improvisar um pouquinho nesse tempo de pandemia que a gente está tendo que fazer as lives online. Por isso que eu espero que logo tudo isso passe, a gente possa voltar a estar na igreja, e ali a gente está, nas nossas quintas-feiras, nos edificando pessoalmente. Mas, graças a Deus, voltamos. Eu não sei como é que está, qualquer coisa você fala com a Carol, se a comunicação está dando para chegar até você, para a gente continuar aqui a nossa reflexão com a graça do Senhor Jesus. Então, nós falávamos aqui sobre essa importância de nós termos a consciência da presença de Deus em nossa vida. Deus, ele está presente, querido. Mesmo nesse tumulto todo, Deus está presente, está nos ajudando, nos auxiliando. É o Deus que não falha um só momento na nossa vida. E nós estávamos vendo aqui que, como Davi, ele no Salmo 39, ele relata, né, a consciência da presença de Deus. O Salmo 39 é um salmo que exalta a onisciência, o conhecimento de Deus de todas as coisas. Como Davi, ele, na verdade, louva a Deus porque ele entendeu que o Senhor conhecia a sua existência, conhecia a sua vida, conhecia a forma como ele estava vivendo, conhecia a forma como ele foi formado no ventre da sua mãe, e Davi está louvando a Deus por essa consciência que ele está tendo, da parte de Deus mesmo, de estar entendendo como Deus ele é onisciente. E hoje eu queria conversar com você à luz desse texto e à luz desse princípio que nós estamos falando, que é o princípio de termos consciência dessa presença. Sabe, meu irmão, quando nós temos consciência da presença de Deus, eu diria que a nossa vida, ela toma um rumo que é de acordo com aquilo que Deus planejou para nós. Há muitas pessoas que estão vivendo a sua vida sem a consciência de que Deus está presente. E eu digo para você uma coisa, Deus está presente na vida dos seus filhos, Deus está presente na vida do seu povo, e Deus está presente na vida de toda a humanidade. A presença de Deus no mundo, ela é real. Ainda que alguns seres humanos não consigam entender isso, por não acreditarem, às vezes, na palavra de Deus, não acreditarem na Bíblia, não acreditarem no que Deus fala através da Escritura. Há muitas pessoas que se declaram não crer na existência de Deus, não crer no que está escrito, né? Mas é interessante que até mesmo essas pessoas que às vezes dizem que não creem na existência de Deus, num primeiro momento em que elas passam por um sufoco, em que elas estão passando por um aperto muito grande, a primeira pessoa que elas vão clamar é Deus, quando estão passando pelo aperto. Deus me salve, Deus tenha misericórdia de mim. E às vezes são pessoas que declaram com a sua boca que não creem em Deus e não creem na palavra de Deus. Mas outra coisa que eu queria deixar bem para o teu coração, ainda que haja pessoas que não creem na existência de Deus, existem os filhos de Deus que precisam, além de crer que Deus existe, como diz Hebreus, crer que ele é recompensador dos que o buscam, precisam ter a consciência de que ele está presente. É claro que essa consciência não vai ser exigida de quem não crê em Deus. Quem não crê em Deus também não vai ter consciência da sua presença entre ele. Mas aqueles que creem em Jesus, aqueles que creem no Deus da sua salvação, precisam
ter essa consciência de que Deus está acompanhando a sua caminhada. E é essa consciência que Davi está compartilhando através do Salmo 139. De que Deus está presente, de que Deus é o autor, de que Deus é aquele que estabeleceu todas as coisas na sua vida, e ele carregava isso bem dentro dele, bem dentro do seu coração. E é sobre isso que eu queria compartilhar. Nós temos essa necessidade de termos a compreensão e a consciência da presença de Deus. Foi Deus quem colocou isso, como eu estava dizendo, dentro do próprio relacionamento dele com o ser humano. Desde o Éden, quando Deus, na verdade, ele visitava o ser humano no Jardim do Éden, e ali no Jardim do Éden, Deus palestrava com o ser humano toda a tarde. Havia um momento ali, talvez, de encontro, de aconselhamento, de conversa com o homem, e Deus vinha na viração do dia conversar com o homem. E é interessante essa consciência que já existia no Éden, porque quando Adão pecou e Deus vai para aquele momento de encontro no Éden, quando chega naquele dia do pecado de Adão, quando Deus procura, Adão tinha se escondido, porque Adão sabia que a presença de Deus estaria naquele lugar. E Adão vai ouvir a voz de Deus chamando ele no jardim. Adão, onde estás? E Adão vai responder, Senhor, eu me escondi da tua presença porque eu estava nu. Na verdade, ali estava desvendado o pecado, e por causa do pecado, Adão se esconde da presença. Mas você percebe que dentro do ser humano já havia aquela consciência que Deus colocou de que ele está presente. Isso aconteceu na história do povo de Israel. Deus sempre colocou e implantou na mente do seu povo para que ele tivesse consciência da sua presença santa. Quantas vezes você vai ver registrado no Antigo Testamento as manifestações que representavam a presença de Deus? Aquela cortina de nuvem que estava sobre a noite, sobre o povo, e fazia ali com que aquele povo pudesse, na verdade, a cortina de fogo durante a noite, para aquecer o povo na caminhada do deserto, porque o frio era de congelar, e Deus colocava ali uma cortina de fogo sobre o seu povo, para que eles não morressem congelados. Aquela cortina representava a presença de Deus, como aquela nuvem durante o dia, que fazia sombra durante o sol escaldante, para que o povo não fosse ali totalmente consumido pelo calor. Eram manifestações teofônicas, que é a palavra teofonia, da presença de Deus, como a água que sai da rocha, como a sarça no Monte Sinai que ardia e não se consumia, era a manifestação da presença de Deus, o maná, aquelas providências de Deus lá no deserto, todas elas representavam que Deus estava presente no meio do seu povo. É interessante que, em certo momento, lá em Êxodo, capítulo 33, quando o povo ele se rebela contra Deus e eles fazem um bezerro de ouro, porque Moisés está demorando a voltar, para você entender como é que, às vezes, o povo de Deus ele sai daquilo que é a consciência de que Deus está presente e vacilam na sua caminhada. Lá em Êxodo registra que, depois deles terem pecado e feito o bezerro de ouro, que Moisés desce, Deus não queria mais estar no meio desse povo, porque Deus fala para Moisés, esse povo é de dura cerviz, é de coração duro, é um povo que é inconstante. E Deus fala para Moisés, eu não mais irei no meio de vocês. Mas Moisés sabia da importância, a consciência que ele tinha era que era importante que a presença de Deus estivesse no meio do povo. Ele diz, olha, Senhor, se tu não fores conosco, não nos faça subir daqui. Não nos faça sair daqui se a tua presença não for conosco. Moisés, esse amigo de Deus, entendeu e compreendeu a importância da presença de Deus no meio do seu povo. E eu queria falar com você nessa noite, de forma tão rápida, sobre esse verso, sobre esse Salmo 139, que revela com tanta clareza a importância que Davi dava ao fato de Deus conhecer a sua vida e a sua história. Deus conhece você, querido, que está aí hoje acompanhando esse momento. Deus conhece a tua vida, conhece a tua família, conhece a tua trajetória. Deus conhece cada um dos seus filhos. Nós não estamos... Ela é viva, ela está entre nós. Nós precisamos ter essa consciência da presença de Deus. Sabe o que acontece, querido?
é que em muitas situações parece que o povo ele deixa de ter essa consciência e passa não mais a viver como Deus quer. E aí ele experimenta algumas situações na sua vida que não foram, na verdade, aquilo que Deus havia projetado para você. Mas por você perder, talvez, essa consciência de que Deus está presente, a gente acaba se desviando daquilo que é o propósito de Deus. É interessante, eu queria fazer uma colocação, eu queria que você se imaginasse, você vivendo a sua vida, os seus dias, e durante 24 horas do dia, tivesse uma câmera te filmando, uma câmera, né, como nós temos aí no celular, tivesse uma filmadora registrando todo o seu dia, todos os atos do seu dia estão sendo registrados por essa câmera, e esses acontecimentos estão sendo visíveis a todas as pessoas. Isso quer dizer, a sua vida está num eterno reality, né? Onde você está sendo filmado o tempo todo e as suas atitudes estão sendo, na verdade, lançadas para que todo mundo possa ver. Como é que você se sentiria? Como é que você reagiria? Eu creio que muitos de nós reagiríamos de forma desconfortável, sabe? Porque a gente, às vezes, fica intimidado quando a gente sabe que alguém está observando a gente 24 horas por dia. É assim quando a gente entra num ambiente onde a gente sabe que está tudo sendo filmado. A gente toma certas precauções para não falarmos nada inadequado, para não agirmos de forma inadequada, para termos um comportamento que seja compreensível e que a gente não seja julgado por uma má atitude. Nós nos preocupamos com isso na vida secular. Se alguém falar para você que você está sendo filmado 24 horas por dia, você vai tomar precauções para que você possa ter uma atitude mais sensata, porque às vezes nós não somos sensatos. Às vezes, quando estamos sozinhos, parece que a gente dá uma liberdade maior, né, ao que nós fazemos. Mas eu quero dizer para você uma coisa, embora eu tenha tentado falar de uma forma figurada para você, com relação a esta linguagem figurada de uma câmera filmando você 24 horas por dia, eu quero dizer para você que no relacionamento com Deus, é isso que acontece. Você está 24 horas por dia com a presença de Deus ao teu lado. Se você sair agora da sua casa e ir para qualquer lugar, Deus está presente na sua vida. Se você agora resolver, talvez, ir dormir, Deus está presente durante o teu sono. Sabe? Se você resolver viajar hoje para um outro país, Deus está presente com você. Se você amanhã levantar para trabalhar, Deus está presente no teu ambiente de trabalho. Se você vai fazer qualquer outra coisa, Deus está presente. Então, essa realidade da presença de Deus é algo verdadeiro. Não é algo que a gente possa dizer que é fictício, que é algo imaginário. Ele está presente. Jesus Cristo, antes de ser assunto aos céus, quando está ali na grande comissão em Mateus 28, verso 20, ele deixa uma promessa para os seus filhos. Ó, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E essa promessa tem se cumprido, ele está conosco. E não é estar conosco uma parte do dia, não é estar conosco um momento da semana, é todos os dias, todos os segundos, todas as horas, Deus está presente através do seu Espírito, porque ele habita em você. E nós precisamos ter essa consciência da presença de Deus. Isso faz bem para a nossa vida. Isso traz bênção sobre a nossa vida. Ao passo que tem pessoas que estão considerando e estão tendo essa consciência da presença de Deus e estão procurando servi-lo com integridade, com temor, com alegria, com santidade. Existem aqueles que têm deixado de ter a consciência da presença de Deus e têm vivido a sua vida como se nada fosse mais importante do que viver da maneira como ele quer. Nós temos essas duas pessoas, umas que têm consciência, na verdade, e se preocupam como estão vivendo a sua vida em Deus. E outros, que eu creio também que se tivesse uma câmera filmando, tem pessoas que não vão estar nem aí, não estou nem aí para
está sendo registrado ali. Eu vou viver como eu quero, pensem o que quiserem de mim. Dentro do relacionamento com Deus, tem muitas pessoas sendo levadas por esse pensamento, que acham que podem viver a sua vida sem, na verdade, dar satisfação nenhuma, sem, na verdade, colocar nenhuma preocupação de que Deus está presente. Então, nesta noite, querido, eu queria que você refletisse sobre isso. Porque todas as vezes que o povo de Deus foi chamado a ter essa consciência, foi para que eles pudessem desfrutar do melhor de Deus para a vida deles. Ter a consciência da presença de Deus traz sobre a nossa vida o melhor que Deus tem para nós. Talvez você possa dizer, pastor, mas eu sou uma pessoa tão falha, eu sou uma pessoa tão errada, eu sou uma pessoa que cometo tantos deslizes. Querido, independente disso, eu quero dizer para você uma coisa: Deus, no plano salvífico de salvação e resgate da nossa vida, enviou Jesus Cristo para inaugurar um tempo novo para nós. Até esse momento de relacionamento interrompido pelo pecado, onde nós não podíamos nos achegar a Deus, foi resolvido porque quando Jesus está sendo crucificado naquela cruz, quando a terra treme diante da entrega da alma de Jesus ali, quando Jesus entregou o seu espírito, a terra tremeu e o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, inaugurando um novo tempo para mim, para você, onde eu posso entrar no Santo dos Santos, onde eu posso estar na presença de Deus e onde o meu relacionamento com Deus é restaurado. A despeito da sua fraqueza, a despeito dos seus pecados, Deus inaugurou um tempo novo para nós. Mas nós precisamos ter, em nome de Jesus, consciência da presença de Deus. Ele está presente. E aqueles que não têm consciência andam de maneira errada, andam de maneira cada vez mais distante do Senhor. Peça ao Espírito Santo para que traga à sua mente a consciência da presença dele no meio da tua vida, ao longo da tua vida. Homens de Deus experimentaram isso, querido. Eu quero dar alguns exemplos para você aqui, antes de nós terminarmos esse momento aqui. Eu quero deixar alguns exemplos. Queria que você pensasse na vida de José. José foi um jovem que foi alvo da graça do Senhor Jesus, de Deus colocar sonhos no seu coração, e ele sonhou alto com coisas que Deus ia fazer na vida dele. José, apesar do sonho, passou algumas dificuldades na sua vida, a dificuldade do ciúme dos irmãos, a dificuldade de ter sido jogado num poço, ter sido vendido como escravo, ter ido parar lá no palácio de Potifar, e lá ele viveu uma experiência de ter sido acusado injustamente, porque ele não quis tomar uma atitude que ele entendeu que não era de acordo com a vontade do Senhor, que era se deitar com a mulher de Potifar, que se ofereceu para aquele jovem. E José foge da presença daquela mulher, porque José tinha uma consciência de que Deus estava presente com ele, mesmo ele estando passando por tudo aquilo. José sabia que a presença de Deus estava com ele em todo canto. E José prefere ficar com aquilo que agrada o coração de Deus. E ele foge, ele vai experimentar a prisão, vai experimentar alguns momentos amargos, mas Deus vai honrar o fato de José ter consciência de que Deus está presente na vida dele. Do que falar de Daniel e seus amigos na Babilônia, distante da sua casa, distante do seu povo. Talvez aqueles jovens poderiam pensar da seguinte maneira: ninguém está me vendo aqui na Babilônia, ninguém do meu povo, eu estou diante de uma cultura diferente, as pessoas que estão aqui, a maioria delas talvez não me conheça, então por que eu vou agir em obediência, em temor àquilo que Deus me ensinou através dos meus antepassados, através dos meus pais? Eu posso ser rebelde aqui porque ninguém está me vendo, mas Daniel e seus amigos também tinham uma consciência de que Deus estava presente naquela Babilônia com eles, passando com eles, livrando eles lá da cova dos leões, livrando eles da fornalha, porque tudo isso nos traz a evidência de que Deus está presente. Quem era aquele que estava lá com eles, dentro da fornalha? Era a presença do próprio Deus. Deus se fazia presente na vida de Daniel e de seus amigos. E Daniel tinha essa consciência: eu não vou me dobrar diante da estátua de Nabucodonosor, porque o meu Deus está aqui e somente a ele eu adoro. Sabe, querido, eu quero dizer para você que nós somos desafiados hoje a termos essa consciência da presença de Deus.
E eu quero terminar dizendo para você algo. A presença de Deus, querido, ela traz sobre a nossa vida duas consequências tremendas quando nós temos essa consciência. Duas, pelo menos, eu quero te dizer aqui, dentre outras, mas duas eu quero deixar com você aqui nessa noite. A primeira coisa é que nós somos tomados quando nós temos a consciência da presença de Deus é que o nosso coração se torna temente a Deus. Como eu te falei aqui, nós não passamos mais a ignorar que estamos sozinhos e ninguém está nos vendo. Mas quando você entende que Deus está presente e está caminhando com você passo a passo todos os dias, isso, através do Espírito Santo, vai ser gerado temor no teu coração. Temor pela presença santa do Senhor. Sede santo porque eu, o vosso Deus, sou santo. Mas isso passa pela nossa consciência de que Ele está presente. Ele está presente agora aí, se você estiver na sala assistindo essa live. Ele está presente e Ele, como Davi está falando aqui, Senhor, Tu sondas o que eu penso. Davi diz isso aqui, porquanto a palavra ainda não me chegou à boca. E Tu, ó Eterno, já conhece todas elas, sabe? Tu sondas o que eu estou pensando. Tu esquadrinha o meu andar. Tu esquadrinha o meu levantar e sentar. É o Senhor. E Davi tinha essa consciência. Nós precisamos hoje, como filhos de Deus, ter essa consciência. Primeira coisa boa que acontece é que é gerado dentro de nós um temor pela presença do Senhor. Temor que muitos têm perdido. Algumas pessoas acham que podem, na verdade, fragmentar a sua vida e acham que podem viver, e isso eu falo num contexto cristão, podem viver uma vida dúbia, no sentido de dizer assim, domingo eu sou do Senhor e eu estou com o Senhor e eu sinto a presença de Deus. Mas de segunda a sábado é outra realidade. De segunda a sábado parece que Deus não está presente. Não sei se é o teu caso, mas tem algumas pessoas que parece que vivem assim. De segunda a sábado é como se Deus não estivesse presente em muitas situações. Mas domingo é o momento da presença de Deus, é o momento do encontro com Deus. Só que não é essa a realidade. Deus está presente em todo o tempo. Deus está presente no momento de adoração no domingo. Deus está presente na segunda-feira quando você vai para o trabalho e pega um trem. Deus está presente quando você está lá no ambiente de trabalho. Ele está ali. E essa consciência precisa ser gerada em nós, para que nós possamos viver da maneira como Deus estabeleceu e viver bem. Porque às vezes as culpas e as acusações às vezes vêm sobre a vida do ser humano, porque ele na verdade não está considerando a presença de Deus e por não considerar não consegue resistir e está vivendo às vezes a sua vida totalmente entregue às suas paixões e à sua carne. Mas Deus está presente, não para te condenar, não para te punir. Deus está presente porque Ele está sempre pronto a encorajar, fortalecer, levantar a cabeça dos seus filhos, apontar o melhor caminho, e para que o seu filho perceba que Ele está ali, que Ele é o Deus presente. Então, uma das coisas que eu aprendo é que quando nós temos a consciência da presença de Deus, é gerado temor no nosso coração. E a outra coisa é que quando nós temos consciência da presença de Deus, nós nos sentimos amparados em tempos difíceis. Quantos homens de Deus receberam amparo no momento de dificuldade, porque sabiam e tinham consciência de que Deus estava presente ao lado deles. Por isso que Moisés não abriu mão da presença de Deus. Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Porque Moisés sabia o benefício que ele poderia ter de amparo, de sustento, de aconselhamento, de tratamento para o seu coração quando Deus estava ali presente, palestrando com ele naquela tenda da congregação. E esse mesmo Deus que palestrou com Moisés, ele palestra com o nosso coração hoje, querido. Ele palestra com o teu coração hoje. Ele está interessado em apacentar a tua vida. Ele conhece muito mais a tua vida do que eu como teu pastor. Ele sabe aquelas coisas que você talvez não revele para ninguém. O Senhor, o Deus da tua salvação, conhece. E é por isso que nós temos que ter a consciência de que Ele está presente. E eu peço nessa noite que essa
essa consciência não se esvaia, não se vá da sua mente, mas que o Espírito Santo trabalhe nessa noite para que essa consciência seja fortalecida de que Deus está presente na tua vida em todo o tempo. E isso leve você a servi-lo mais, leve você a ser mais fiel a Ele, leve você a desfrutar mais da sua graça, do seu amor, entender e estar seguro nele. Tem um casal no Novo Testamento que eu vou usar como exemplo daqueles que não dão muita importância à presença de Deus, daqueles que, na verdade, não tratam essa questão do princípio da consciência da presença de Deus, não tratam com seriedade. Eu quero te dar um exemplo, lá em Atos, capítulo 5. Houve um casal, não é no Antigo Testamento, é no Novo Testamento, que não tratou a questão da presença de Deus com seriedade. Esse casal se chama Ananias e Safira. Diz que o povo estava ofertando, e na verdade havia um homem chamado Barnabé, um homem generoso, que vendeu posses para dar à igreja, para que aqueles necessitados fossem atendidos. Ele vendeu as suas posses. E talvez esse casal, Ananias e Safira, quisesse, talvez, se equiparar a Ananias, ou se equiparar, né, a Barnabé, e eles também resolveram, no seu coração, vender uma terra sua, uma propriedade. Mas ele que ele vendeu aos lá em Atos 5, que eles venderam uma terra por determinado valor, e todo o dinheiro era deles, nada era de ninguém, era deles, eles podiam ofertar o que eles quisessem, mas eles estavam dizendo para a igreja que estavam ofertando todo o valor que eles tinham vendido o terreno, era aquilo que eles estavam entregando no altar do Senhor. E, na verdade, eles mentiram, porque eles colocaram um propósito de entregar todo o dinheiro do terreno. Na verdade, eles separaram uma parte e entregaram somente a parte que eles acharam que era para eles necessário. E eles compareceram diante da presença de Deus no dia da oferta para entregar, e diz que o Senhor sabia muito bem qual era o intento do coração daquele casal. Primeiro entra um, e na verdade, quando vai ali, estar diante de Deus, ele é fulminado, ele cai morto. A sua mulher cai morta ali, né? Primeiro Ananias cai morto ali diante da presença do Senhor pela sua mentira, porque ele desconsiderou que Deus conhecia todas as coisas, sabe? Quando nós não temos a consciência de que Deus está presente em todos os atos, se ele tivesse essa consciência, ele saberia que Deus está olhando para aquele momento em que ele está vendendo, qual é o intento do seu coração de entregar a sua oferta, e como ele agiu, na verdade, mentindo, dizendo que aquele dinheiro era o dinheiro todo do terreno. Depois vem a sua mulher, após ele também é fulminada diante de Deus, porque ela também agiu dessa forma. E é um casal que expressa bem ali, no âmbito do Novo Testamento, pessoas que não estavam, na verdade, com uma consciência verdadeira que Deus está presente em todo momento. Querido, eu queria deixar essa palavra no teu coração, do Salmo 139. Sabes quando me assento e quando me levanto. Conheces o meu deitar e o meu levantar. Discernes, tu discernes a minha caminhada e a minha pousada, e está a par de todos os meus intentos. Verso 3. O Senhor está a par de todas as tuas intenções. E todo o Salmo de número 139 é uma exaltação à onisciência de Deus. Davi está nesse salmo exaltando essa onisciência. Ele vai dizer, sabe, nada é oculto a ti. Até as próprias trevas, a própria escuridão diante de ti se torna luz, porque nada pode ser obscuro a ti. Tu é o conhecedor. Para onde, verso 7, eu poderia fugir do teu espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Havia uma consciência na vida do salmista. Deus está presente. E eu não posso fugir, nem me ausentar. Ele é aquele que conduz a minha vida, ele é aquele que me dá vitória, ele é aquele que me faz caminhar, ele é aquele que está coordenando os meus passos, ele é aquele que apacenta o meu coração, ele é aquele que está presente na minha vida
todos os dias e todos os instantes da minha vida, e todos os meus dias, como ele diz aqui, estão completamente determinados por Deus para a sua glória e para o seu louvor. Então, nessa noite, querido, eu quero deixar esta palavra ao seu coração. Tem um princípio de vida para a gente viver bem: a consciência de que Deus está presente. A consciência da presença de Deus nos faz bem. Nos faz bem porque nós passamos e vivemos aquilo que Ele quer para nós, que é o temor a Ele. Não medo, mas o temor, a reverência, a consideração por quem Ele é e porque Ele está conosco. E também a certeza, o conforto, a confiança de que estamos sendo amparados em tudo que nós estamos realizando. Então, em nome de Jesus, nessa noite, eu quero que você possa, em nome de Jesus, através do Espírito Santo, buscar em Deus, ter essa consciência da presença de Deus. Eu sei que nós estivemos aqui improvisando, vindo aqui para cima. Espero que tenha dado para você ouvir, para você receber a palavra. Temos que botar uma luz aqui, que aqui em cima é escuro. Mas aquilo que Deus tinha colocado no nosso coração nessa noite para compartilhar com você como princípio de vida, é esse princípio da consciência da presença do Senhor. Que nós, como igreja, não percamos esta consciência. Que possamos ter consciência de que Deus está agindo, de que Deus está coordenando a nossa vida e olhando para nós, de forma particular para cada um de nós. E Ele está interessado em conduzir a tua vida e a tua história. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão, que esteve aí assistindo, que esteve aí participando desse momento. Eu quero orar pela sua vida e pedir que o Espírito Santo gere no nosso coração, gere no nosso interior, cada vez mais essa consciência da sua presença. Ele acompanha você. Ele está com você. Que Deus te abençoe. Abençoe a tua casa, a tua família, e que possamos nos deleitar nele e descansar. A consciência da presença do Senhor, ela pode produzir para a sua vida um descanso que você nunca imaginou. Porque você sabe que está sendo cuidado, está sendo tratado, está sendo conduzido pelo Deus eterno, Criador dos céus e da terra. E Ele vai, em nome da sua glória, do seu louvor, cumprir todas as promessas que Ele te fez. E Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias. Eu quero orar pela sua vida. Eu peço desculpa por esse momento que houve de interrupção, né, em relação à internet. Ore pela igreja, para que possamos em breve ter uma normalidade, né? Eu sei que vai continuar a transmissão lá na igreja mesmo, pelo canal do YouTube. Nós vamos fazer essa ferramenta, está alcançando vidas aí. Mas mesmo assim, ore pela igreja, para que todas as dificuldades que nós temos hoje possam ser sanadas em Cristo, e nós possamos ver a igreja progredindo, caminhando, dentro do propósito que Deus colocou para nós. Que Deus abençoe a sua família, a sua casa. Eu quero orar por você nesse momento, em nome de Jesus. Pai querido, Pai eterno, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, por este salmo de Davi que revela a sua compreensão e consciência da Tua onisciência. Senhor, Tu és um Deus que conhece todas as coisas. Não temos Pai, em vão, sem que Tu tenha percebido que as nossas atitudes, que as nossas mazelas, tudo Tu conhece, Senhor. Mas glória a Deus que Tu conhece a nossa vida. Como Davi declarou, ainda quando estávamos no ventre da nossa mãe, ainda ali sendo formado, Tu já, Senhor, tinha todos os nossos dias estabelecidos. Senhor, Tu tinha tudo planejado já. Ah, Senhor Deus, ajuda-nos a descansar na Tua onisciência, porque nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos o que vai acontecer conosco no dia de amanhã, mas Tu já sabes. Ajuda-nos a descansar e a ter essa consciência da Tua presença. Pai, que a nossa alma encontre descanso nesses dias tão tumultuosos, nesses dias tão desafiadores. Ah, Senhor, que o Teu povo possa, Senhor, ter essa consciência da Tua presença todos os dias, todos os minutos e segundos da sua vida. Ah, Senhor, ensina-nos a temer a Ti, porque somos, Pai, tão pequeninos, tão falhos, Senhor,
mas graças a Deus que, Pai, pessoas tão pequenas, tão falhas, assim mesmo, Senhor, Tu, em Cristo Jesus, deixou para nós uma promessa de que não ficaríamos sozinhos. O próprio Jesus falou aos seus discípulos: vocês não ficarão sós, porque eu enviarei o meu Espírito e ele estará com vocês. Senhor, muito obrigado pela presença do Espírito Santo, que é a Tua presença entre nós, caminhando conosco, sustentando a nossa vida. Dá essa condição à Tua igreja hoje, Senhor. Liberta-nos, Senhor, de ignorarmos que Tu estás presente em todo o tempo da nossa caminhada. Pai, para que possamos viver melhor os nossos dias, sem, Deus, ferir a Tua palavra, sem ferir, Deus, aquilo que é do Teu agrado, sem estarmos, Senhor Deus, às vezes amargurados e com o coração pesado, porque estamos andando errado. Ah, Senhor, tira do Teu povo esse sentimento, através de uma consciência da Tua presença, para que possamos, Senhor, sermos tementes a Ti. Pai querido, nós pedimos por cada família que esteve assistindo, esteve participando, nós Te damos graça porque podemos participar aqui desse momento, e obrigado, Pai, porque com toda dificuldade podemos, Pai, transmitir a Tua palavra através desse meio de comunicação. Obrigado aí pela Carol, obrigado pelas pessoas da mídia, cada pessoa que tem se dedicado aí para que, Pai, a transmissão dos trabalhos da igreja vá ao ar, Senhor, e alcance o coração do Teu povo. Nós Te damos graça. Te damos graça porque sem Ti não somos nada, Senhor. Sem Ti não conseguimos fazer nada. Tu és maravilhoso e nós declaramos, Senhor, a Tua maravilha, a Tua bondade, e declaramos, Senhor, que queremos viver debaixo da Tua presença, debaixo da Tua direção. Abençoe o Teu povo. Despede-nos em paz agora, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida, querido. Siga o canal da igreja, tá bom? Siga aí pelas redes sociais, Facebook, Instagram e também o YouTube. Compartilhe com outros. Se você acha que as palavras que nós temos da parte de Deus colocado aqui têm abençoado a sua vida, você pode abençoar outros. Compartilhe com outros aquilo que você tem assistido pelo canal da igreja. E ajude-nos a divulgar o canal da igreja. É importante para que nós alcancemos mais vidas. É um meio de comunicação, de evangelização, que você possa se inscrever no canal do YouTube e também está convidando outros para se inscreverem. Sábado tem a live aí da juventude, né, pelo Instagram. Então acompanhe pelo canal do Instagram a live da juventude. @Juventude Santíssimo. Você pode acompanhar aí as lives de sábado, às 8 horas da noite, sempre um assunto relacionado ao reino de Deus, à vida com Cristo, né, a sermos verdadeiramente filhos de Deus, como é bom ouvirmos esses assuntos. Então, você pode estar participando conosco, que é nosso convidado, que Deus te abençoe. Domingo pela manhã estamos de volta na EBD, tá bom? Às 9 horas da manhã, com uma palavra também de Deus ao nosso coração, e à noite estaremos na igreja, na celebração da Santa Ceia do Senhor. Primeiro domingo, celebraremos a Ceia do Senhor, e você é nosso convidado para estar conosco, sempre, nesse momento, respeitando as restrições que nós temos colocado sempre aí, né, com o limite de idade para frequentar o culto hoje, de 10 anos para cima, tá bom? De 60 anos, na verdade, de 59 anos para baixo. 60 anos para cima não pode. Então, que você possa estar aí conosco, tá bom? Com todas as restrições de uso de máscara, né? Submetendo a todas as questões de higiene na porta do templo, você pode estar participando conosco ali às 19 horas de domingo. Você é nosso convidado. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz e a essa consciência da sua presença todos os dias. Que Deus te abençoe. Uma boa noite. Fica na paz do Senhor Jesus.